Olá, meu irmão e minha irmã. Que a graça do nosso Senhor esteja com cada um de vocês, com cada um de nós. Que a luz dessa palavra que adentre o nosso coração, que possamos nos esvaziar, para que a santa palavra venha nos encher. Reze comigo, Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador. Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Meus irmãos, que essa bela palavra que nós vamos fazer a nossa reflexão, a nossa meditação durante o nosso dia, vai estar lá em Filipenses 2, de 5 a 11. É a carta aos Filipenses, a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Que bela palavra! Escute comigo o que está escrito lá. Dedicai-vos mutualmente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou seja, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição divina de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Amados, essa palavra de hoje vem nos ensinar Jesus como sendo homem, semelhança igual aos homens, não quis se prevalecer da sua condição divina em hipótese alguma. Interessante que como que ele era Deus, Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo, ele foi enviado, ele era o Messias, o escolhido por Deus, e São Paulo aqui escrevendo da sua condição humana, da sua humildade, que humildade que é Cristo. Ele sendo Deus, ele se prevaleceu da sua humanidade. Que legal que quando fala aqui que ele aniquilou-se, ele esvaziou-se de si mesmo e se fez de condição de escravo. Irmãos, olha que forte que é essa palavra. Jesus sendo Deus, se fez como homem, porque ele era homem. Um homem assim como eu, como você que ouve que é homem, se fez de escravo, aniquilou-se a si mesmo, se esvaziou. Irmãos, que forte que Jesus se esvaziou-se. Ele não quis em nada se fazer como Deus. O nosso Senhor, bem que ele poderia se sair, fugir. Ele não poderia ser morto de jeito nenhum se ele quisesse. Ele poderia ter pedido só as glórias de Deus para ele. Que todas as vezes que ele era surpreendido por aquelas pessoas que perseguia, ele poderia muito bem ter fugido, mostrado a sua realeza, ou então ido para cima. Mas Jesus não, com toda a sua humildade. Irmãos, como que é lindo essa palavra que Jesus se prevaleceu, se fez, se aniquilou, se esvaziou-se. Em outras traduções a gente vê que ele fala que se esvaziou-se de si mesmo e não quis fazer da sua condição divina. Irmãos, que forte. Que forte que Jesus, nessas épocas de hoje, imagina Jesus caminhando sobre as águas. Que ser humano, que homem que poderia fazer isso? Imagina você ali na beirada de um lago, na beirada de uma praia, você vê um homem caminhando sobre as águas. Jesus tem esse poder, Jesus tinha esse poder naquela época e até hoje ele tem. Naquela época, como que Jesus, ele se fazia humilde, se colocava no meio do povo, mostrava os seus ensinamentos, quantos milagres, quantas curas ele fazia, o povo não acreditava nele ainda. E São Paulo, escrevendo essa carta aos Filipenses, mostrou a humildade que ele se fez. Ele se aniquilou, se fez como um escravo.
Escravo é aquele que está ali para servir o seu Senhor. Amados, que essa palavra venha no meu e no seu coração, essa humildade de Cristo. Que Ele se fez homem, se fez escravo para nos servir. Se humilhou até a morte e morte de cruz. No versículo 8 fala isso. Ele, sendo de condição exteriormente conhecida como homem, se humilhou até a morte e morte de cruz. Sendo obediente, Ele obedeceu em tudo, meus irmãos. Ele foi fiel. Ele foi aquele homem que estava ali com toda a sua divindade, mas não quis. Ele se servia a nós. Olha que maravilha. Quando a gente se põe em oração, muitas vezes a gente pensa, nossa, agora eu vou agradar a Deus. Amados, não é isso. Quando a gente se põe em oração, é o Senhor que se inclina diante de nós mais uma vez. Ele que vem nos mostrar com a sua condição divina para nós homens que somos fracos. E o interessante é que aqui fala que ele se humilhou-se, não se fazendo de homem, não se fazendo de Deus, mas se fazendo de homem fraco, como eu e você. Por isso Deus o exaltou soberanamente. Olha que linda palavra. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes. Irmão, esse nome de Jesus tem poder para agir na nossa vida. Esse nome de Jesus fala aqui na palavra, no versículo 10, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, por isso que o Jesus fala, ele sabia dessa palavra, dessa força dessa palavra, os humilhados serão exaltados. Olha como que ele se humilhou, como que ele se entregou, e se entregou ao ápice de toda humilhação, que é a morte de cruz naquela época, para minha e para a sua salvação. Meus irmãos, se Jesus não tivesse se entregado à cruz, se Jesus não tivesse se humilhado ao ponto de ser cuspido, ser mastigado, ser pisado, ser chicoteado pela minha e pela sua salvação, o que seríamos de nós? E quantas pessoas ainda não acreditam ainda no nome de Jesus? Ele se humilhou, se aniquilou, ele se esvaziou de si mesmo, da sua divindade, para que eu e você estivéssemos aqui hoje ouvindo a palavra dele. Ah, meus irmãos, como que é belo a gente entrar em oração e Jesus se faça mais uma vez com a força do Espírito Santo, se venha até nós, confortar o nosso coração nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Em Romanos 8, 26 fala isso, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ora em nós. Irmão, que nesse dia de hoje, se faça pequeno. Não põe na sua frente, na sua arrogância, no seu orgulho, das coisas que você às vezes possa ter como materialmente. Se faça pequeno, se humilha hoje diante de Deus, para que o Senhor venha te servir, venha levar você em lugares, em experiências novas com o Espírito Santo. Por isso que esse Deus tão maravilhoso, Jesus Cristo, venha a mim e venha a você. Que quando a gente se põe em oração, como nós vamos nos pôr em oração agora nesse momento, você vai poder sentir a graça de Deus. Você vai poder sentir a graça desse Espírito Santo, desse Senhor Jesus Cristo que se humilhou. E quando a gente entra em oração, em comunhão com o Senhor em oração, Ele mais uma vez desce sobre nós. Então reze comigo um instante, meus irmãos. Ore comigo esse momento. Eu quero orar por você nesse momento, para que você seja cada vez mais essa pessoa que deseja o Espírito Santo, que deseja essa experiência com o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso orgulho, que o meu orgulho fique aos pés de Jesus Cristo, porque esse nome tem poder. Meu Senhor e meu Deus e meu Pai. Mais uma vez, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, esse nome que tem poder sobre a terra, sobre o céu, sobre aquilo que está embaixo da terra nos infernos, Senhor. Venha nos levantar, Senhor, diante de todo esse medo que estamos vivendo nesse tempo, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, nervosas nesse instante, Senhor, daquilo que está acontecendo. Olha a revolta desse povo, Pai, muitas vezes nós sentimos revoltado também. Quantas vezes nós guardamos raiva dentro do nosso coração, angústia, Senhor, por esse tempo tão violento que está acontecendo, Pai. Mas nesse momento eu te peço a força do Teu Espírito Santo,
que venha sobre mim, que venha sobre cada um desses que ouve, Senhor. Para que esse dia de hoje, tudo aquilo que estamos vivendo nesse dia, Senhor, mas que a Tua graça, que a Tua força, nós acreditamos na Tua presença viva, Senhor, porque é o Seu nome quem está acima de todos os nomes. Irmão, você que está ouvindo, que está com o coração angustiado, que está com o peito apertado, aí sabendo o que vai ser amanhã do nosso país, o que vai ser amanhã de nós, será que o emprego vai continuar, será que não vai? Irmãos, creia no nome de Jesus, creia no nome, tenha fé que a graça, essa força vindo do alto vai vir sobre nós e vai vir nos abastecer, nos dando toda essa força para que nós continuamos firmes na nossa oração. Aquele que crê, verás a glória de Deus no final de tudo isso, amados. E eu creio porque é em nome de Jesus que estamos pedindo toda essa alegria, toda essa paz que vem sobre nós. Em nome de Jesus eu te peço tudo isso, Pai, sobre mim e sobre cada um desse que ouve. Louvado e adorado seja o Teu santo nome, agora e para sempre. Amém. E nós estivemos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva. É só você clicar em inscrever-se, apertar o sininho e dar um joinha, dar um like para fortalecer o canal. Deixe os seus comentários, seus pedidos de oração, seu testemunho aí nos comentários, para que nós possamos enviar, para que nós podemos enviar essa mensagem, essa oração nesse dia de hoje para os nossos grupos de WhatsApp, nossos grupos da família, nas suas redes sociais, para que nós possamos cada vez mais se esvaziar de nós, para que o Senhor cresça na nossa vida. Fiquem com Deus e até a próxima.